Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 27/7. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Irei abrir a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, Jesus continua ensinando o seu povo em parábolas sobre a importância do reino de Deus. E disse assim que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Quando ela é lançada na terra, ela é pequenininha, menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela se torna uma grande planta. O reino dos céus, quando ele é semeado com toda a humildade, simplicidade, ela começa a partir de então, quando cai num terreno bom, que é o coração do homem, ela faz com aquele terreno, que aquele coração humano passa a ser então transformado por esse reino. Ou seja, aquele reino começa a crescer, a crescer, a crescer, e a pessoa passa a partir de então ter uma conversão de vida. Ela deixa uma vida que levava e passa a ter a partir de então uma nova vida, porque o reino de Deus passa a estar presente na sua vida. Ou seja, ali Jesus passa a estar bem no centro do teu coração, bem no centro da tua vida. Aí tudo se transforma. E esse reino também, meus filhos, faz com que ela possa viver a sua fé aonde quer que ela possa estar. Ela vai viver a sua fé, ela vai testemunhar a sua fé. Com seu testemunho, ela vai mostrar quem é Jesus. Com seu testemunho, ela vai fazer que outras pessoas queiram também ter essa experiência profunda e bonita com Deus que a levou a mudar de vida. A paz que ela traz dentro de si vai fazer que outras pessoas também queiram conhecer essa paz que vem do Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus, ele começa a transformar a pessoa de uma certa forma que cada dia mais, quanto mais ela se abre, mais ela procura uma vida de santidade. O próprio Espírito Santo, meus filhos, leva a pessoa, a partir de então, a viver profundamente a sua fé. Como também, quando o reino de Deus vai fazendo a pessoa crescer na fé, ela vai também adquirindo uma boa espiritualidade. Ela passa a ter uma vida de oração contínua, ela passa a ter uma experiência com Deus através da vida de oração, ela começa a ouvir o Senhor falar em teu coração, enfim, ela começa a ter uma experiência, porque o reino de Deus leva ela a ter essa experiência. Como também, meus filhos, o reino de Deus leva ela a procurar, a conhecer a Sagrada Escritura. Aqueles que se abrem ao reino de Deus, que se abrem a Jesus para o seu amor, eles querem conhecer mais a palavra de Deus, querem conhecer mais a igreja. Por quê? Aquela sede de Deus leva ela a partir de então ir nas fontes. Quero conhecer a palavra de Deus. Ela vai ler, ela vai rezar, e ela vai ter essa experiência profunda com a Sagrada Escritura. Está vendo, meus filhos, como o reino de Deus leva a pessoa a crescer na fé? Leva ela a ter essa experiência de conhecer a igreja.
em viver os mandamentos, conhecê-los, praticá-los. Enfim, ela vai procurar cada vez mais se aproximar de Deus, tudo pela ação do Espírito Santo, porque ela se abriu ao reino, e o reino de Deus, como essa sementinha de mostarda, que vai crescendo, 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 e a pessoa então passa a ser uma pessoa sábia, entendida das coisas de Deus, porque ela está aberta à ação do Espírito Santo. Isso que acontece, meus filhos, com todos aqueles que têm o coração aberto e se abrem ao reino, e assim o próprio Deus, ele vai transformando, ele vai renovando a sua vida. E olhem, meus filhos, o reino de Deus também leva a pessoa a procurar uma vida de muita humildade e simplicidade, porque ela vai querer, com seu caminhar no dia a dia, que Jesus apareça e não ela venha aparecer. Que Jesus cresça e ela diminua, porque ela vai dar testemunho aonde quer que ela possa estar, da importância do reino de Deus em sua vida. Que o Senhor Jesus, meus filhos, pela sua graça e misericórdia, nos dê a graça de sempre estarmos abertos ao reino de Deus, e esse reino possa transformar e renovar a nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Divulgue esse canal para que outras pessoas também possam conhecer a pessoa de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.